Tem algumas coisas que han acontecido antes do capítulo 5, né? Para João estar agora nos dando esta porção maravilhosa em capítulo 5, no tanque de Betesda. Tem algumas coisas acontecido. Eu acho que João está dando um testemunho daquilo que está acontecendo. Em capítulo 1, nós vemos algo maravilhoso. Em primeiro lugar, nós vemos o testemunho do Logos, do Verbo. E se você é um leitor cuidadoso da Bíblia, você vai descobrir que João capítulo 1 está unido, está ligado a Gênesis capítulo 1. O que João está fazendo é dando uma atualização, upgrading the software, atualizando o programa de agora, no Novo Testamento, deixe-me poner mais claramente o que está acontecendo. No princípio, Deus criou todas as coisas. E Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas. Isso é Gênesis. Agora, em João, capítulo 1, está falando do Logos, de que Logos, o Verbo, estava com Deus. O Verbo era Deus. Esse Verbo é o movimento de Deus. O movimento de Deus que dá ordem no cosmos e também na vida de toda pessoa. Coisa importante. O Verbo, o Logos de Deus, o Filho de Deus, é em sua natureza mais profunda aquele que provoca ordem no cosmos e em nossa vida. É um princípio de ordem para nós. É um princípio é um movimento que ordena o cosmos, o caos. Quando Jesus Cristo chega à vida de uma pessoa, o ordem chega à vida de uma pessoa. O caos, a crise e todo aquele que está sem forma alguma, começa a se reorganizar ao redor do propósito que Deus tem para a vida dessa pessoa, porque é um movimento que dá ordem, um movimento que causa vida. Da morte, a partir da morte, está ali, nesta pessoa, em Jesus Cristo. O Logos, então, é esse movimento que dá ordem. Verso 2 de João capítulo 1 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Logos, em segundo lugar, estamos no capítulo 1. Significa vida. Você lê lá que a luz resplandece nas trevas. Logos, em segundo lugar, é movimento de vida. É poder que vivifica, que dá vitória, seguridade, futuro. Provoca avanço na vida de uma pessoa e de uma nação, de uma igreja, de uma comunidade. Em primeiro lugar, dá ordem. Em segundo lugar, dá vida. Logos, este verbo que João está descrevendo acá, em João capítulo 1, verso 14, esse Logos se fez carne e habitou entre nós. E este é o evento mais significativo na história do nosso planeta e na história do universo. Toda essa força, todo esse poder de transformação, de criação, todo esse movimento que estava restringido, estava no inglês, no espanhol, no português, estava lá, ficava lá, nas mãos de Deus, na possessão de Deus. Impossível de ser conhecido por o ser humano, agora é conhecido na persona de Jesus Cristo. Agora, quem conhece Jesus Cristo, conhece o poder maravilhoso de Deus para ordenar a vida, o cosmos, a igreja, a sociedade, a nação inteira. Jesus Cristo é a ordem de toda desordem.
É a vida que vem a partir da morte. É o sentido que surge a partir do caos. Jesus Cristo é o poder, o movimento de Deus que causa vida, que dá ordem, que dá vida e que dá futuro e triunfo. Jesus Cristo se movia no meio do povo. Mas João também introduz algo interessante no primeiro capítulo. E no primeiro capítulo de João, João começa a falar do João Batista. E João Batista é aquele que vem para dar testemunho de Jesus Cristo. E o que está acontecendo ali é algo interessante, quando eu estou lendo. Este Jesus que agora aparentemente desconhecido no primeiro capítulo de João, começa a ser conhecido a partir do testemunho do João Batista. E João Batista começa a falar de preparar os caminhos do nosso coração, porque Deus vai ser uma obra grande. Deus está a ponto de mudar a face da história, está a ponto de trocar tudo aquilo que o ser humano conhecia, tudo aquilo que Israel e o mundo inteiro conhecia, está a ponto de ser mudado, de ser transformado. E ele começa a pregar uma mensagem de arrependimento, de autenticidade, de voltar a Deus, de dar tudo aquilo que nós temos considerado como o mais importante, de olhar de novo e ver que Deus está fazendo um chamado para nos submeter a uma nova ordem da vida, a ordem que seria estabelecida por este Jesus Cristo. E interessantemente, Jesus Cristo aparece lá na cena e vemos nós que João Batista estava fazendo aquilo que ele caracterizava a ele. Estava pregando e também estava batizando. E quando está batizando, o que acontece? Que Jesus Cristo aparece lá. Quando Jesus Cristo aparece, no meio dos seus discípulos, os discípulos de João, Jesus Cristo aparece. E o que está acontecendo é que, muito possivelmente, Jesus Cristo tinha que ser fila, line, had to make a line, porque todo mundo estava lá, gran barulho, a turba era grande. João era uma pessoa que tinha uma mensagem forte, mas atrativo, porque falava de Deus, falava da vontade de Deus. Era uma mensagem que não era fácil, era uma mensagem muito difícil, mas uma mensagem veraz, uma mensagem certa, autêntico. Falava de Deus, falava da vontade de Deus. Então, mesmo que era difícil, era necessário e urgente. E a gente via para ela. Nessa multitude estava Jesus. E João estava bautizando. Em lo que ele bautizava, chega um momento em que João ia batizar ao seguinte candidato lá. De repente, acontece algo interessante. No momento que ele vai fazer o batismo, ele percebe que há uma presença diferente frente a ele. A presença do ordem divino. A presença do poder divino. A presença de aquele que tem chamado a ele para fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. De repente, ficava lá em uma pessoa, em um ser humano. E ele fala, praticamente, para aí, não dá para te bautizar. Você é muito maior do que eu. Está falando para Jesus Cristo. Jesus Cristo falou de regresso para ela. É preciso que isto aconteça. É preciso que eu também seja bautizado como qualquer. Porque a primeira coisa que